Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. Mas nisto, que agora prescrevo, não posso elogiá-lo. Porque vocês se reúnem não para melhor, sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Pedimos que ela seja compreendida pela iluminação do teu Espírito Santo e aplicada em nossas vidas, para que sejamos transformados e edificados e instrumentalizados para a boa obra do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Tem alguém com calor aí? Imagine, não pela manhã, mas numa noite em que a temperatura esteja elevada. Mas você não está em Taguatinga, você está em Corinto. Você não está em 2025, você está no ano 55 depois de Cristo. Imagine que você está lá. Está muito quente. Mas o lugar, crianças, é muito espaçoso. Vocês podem correr à vontade. Os adultos também podem ficar à vontade. Há um pátio espaçoso de uma casa, sabe aquelas casas assim que toda igreja tem, né? Uma casa de alguém assim que o povo se reúne, que tem mais espaço, talvez uma piscina, talvez uma churrasqueira, louvado seja Jesus, um espaço grande. Então imagina uma casa assim, era um cristão abastado, e a comunidade estava toda reunida nesse lugar, para o que eles chamavam de festa ágape, ou festa do amor.
porque era a reunião, era um encontro semanal e não ocasional da comunidade. Esse era o encontro naquela época. E eles estavam reunidos para que nesta festa, ou ao final dela, deste ajuntamento, neste lugar espaçoso, eles celebrassem então a ceia do Senhor. Imagine este lugar. Lamparinas tremulam, há um cheiro de pão assado. Consegue sentir? Um cheiro de pão assado e uma mistura desse cheiro de pão assado com um aroma de vinho. Mas algo de errado não está certo. Enquanto os mais ricos se servem fartamente e conversam em tom alto, igual o pastor Antônio, que não fala, ele grita, como todos os mineiros, eles estão assim. Os escravos, porém, e os trabalhadores que chegaram um pouco depois, eles estão constrangidos. Chegaram depois do expediente daqueles que pareciam ser melhores do que mais. E eles chegaram depois nos cantos, olhando as mesas que já estão quase vazias. A festa do amor parece não necessariamente refletir isso. Alguns comem rápido o que sobrou, outros comem nada. A comunhão que deveria expressar o corpo de Cristo agora está dividida, literalmente, entre os que têm e os que não têm. E quando Paulo recebe de uma mulher piedosa chamada Chloe a notícia de que essa não era só uma história que você imaginou e talvez tentou se teletransportar. Essa era a realidade daquela igreja naquele momento. A realidade da própria igreja de Corinto. E ao ouvir sobre isso, Paulo se indigna. E então escreve o que nós acabamos de ler. O que nós chamamos de pastoral teológica. E sobre isso eu quero falar nesta manhã. Como sermos um lugar para todos. Nós estamos comemorando um ano, comunidade de fé, e às vezes nós temos a tendência de confundir comunhão com ajuntamento. Ou a gente já fazemos algumas conexões automáticas. Se é comunhão, tem churrasco. É óbvio que quando tem, principalmente churrasco, pamonha, pamonhada, dentre outras coisas, é muito bom. Mas comunhão não é sobre aquilo que nós desfrutamos de alimento, mas, sobretudo, a maneira como nós refletimos aquilo que nós já recebemos. Tá? Inclusive, também por meio daquilo que nós temos. É interessante pensarmos e imaginarmos que a igreja de Corinto, que apesar de tantas coisas, uma cidade tão estratégica pelo seu porto, pela sua cultura, pela sua produção, pelo seu comércio, há pessoas que se encontraram com Cristo ou foram encontradas por Ele, que convivem entre elas, que se ajuntam, que semanalmente têm a oportunidade de não só desfrutar, mas manifestar também essa graça de Deus, como o povo de Deus que eles são. Uma nota de rodapé importante é que, apesar de lermos a carta aos Coríntios tantas questões peculiares, como imoralidade, partidarismos e tantas outras coisas, Paulo, desde o início, dá um nome para essa comunidade. E o nome que ele dá é aos santos de Deus que se reúnem em Corinto. Ao povo de Deus. Eles são o que são, mas apesar do que são, Deus os fez seu povo. Esse é um dos nossos grandes privilégios. Apesar de sermos quem nós somos, apesar do partidarismo não ter ficado só em Corinto no ano 55 depois de Cristo, apesar de termos divisões, apesar de nós também sermos assim, um tanto quanto sectários, fazemos distinções, acepções, apesar
de sermos quem nós somos, e é literalmente apesar de sermos o que somos, Deus também, como disse o salmista, nos trouxe para um lugar espaçoso. Não é a varanda da casa do Luiz, é a sua própria presença. Para que nela nós aprendêssemos que quem de novo nasce em Cristo, diferente da igreja de Corinto nesse episódio, pelo qual Paulo é enfático em dizer que não os elogia, não como ele reparte bens, mas ao contrário. Primeiro, nós temos medo da falta. Mas em lugar para todos, a igreja de Cristo reparte justamente por não ter falta de nada. Porque o Senhor é o nosso pastor. E ele não falta. E ele não falha. Nesse sentido, irmãos, diferente de como talvez muitos aqui em Corinto enxergavam a sua relação com Deus, Deus não é um meio pelo qual alcançamos X ou Y, que é aquilo que vai nos suprir. Temos a tendência, ou podemos ter a tendência de usarmos Deus como um meio para alcançarmos aquilo que achamos que é o que nos preenche. Podemos ter a tendência de termos Deus ou tratarmos Deus como um meio pelo qual nós alcançamos aquilo que nos faz feliz, que achamos que nos faz feliz. Podemos usar Deus como um meio para nos dar aquilo que vai nos trazer assim satisfação, alegria, quietude. São frases comuns que nós usamos. Quando isso acontecer, quando isso eu tiver, quando isso for feito. Então, a nossa fé não é em Deus. A nossa fé é naquilo que Deus pode dar. Então, Deus não é o nosso Deus. O que Ele pode dar se torna o nosso ídolo. Então, não é sobre crer em algo, é sobre crer em Deus, que pode ou não fazer algo. Eu tenho dito isso aqui, repito, que não é sobre certo ou errado dizermos cremos em milagre, mas é que se eu creio no milagre, o milagre não acontece, é o milagre que é o meu Deus, e não o Deus que pode fazer ou não o milagre. Estão entendendo? A ideia, então, aqui de Corinto é que Deus nos faz ser, Deus nos faz ter, Deus nos faz estar, Deus nos faz abastados, Deus nos faz isso e aquilo. Que Deus bom, nós buscamos a Deus por causa daquilo que Ele pode nos fazer. Mas, na verdade, Deus não é o meio. Deus é tanto o início quanto o fim. Ele não é o meio pelo qual nos dá o que nos faz feliz. Ele é a nossa felicidade. Ele não é o meio pelo qual nos dá aquilo que achamos que é o que vai nos satisfazer. Ele é a nossa satisfação. Ele não é o meio pelo qual nós vamos alcançar aquilo que achamos que é o que vai nos preencher. É Ele, somente Ele que nos preenche. É dele, somente dele, que nós precisamos. Neste contexto, então, irmãos, Paulo, que já tinha elogiado no início da carta, após chamá-los para um compromisso de serem uma espécie de fotocópia de Paulo, porque ele está buscando ser de Cristo, e os elogia porque, de maneira oral, Paulo estava ensinando-os e caminhando com eles. Agora, por duas vezes, vocês viram Paulo dizendo: olha, é como se ele estivesse fazendo um paralelo. Por causa do que vocês ouvem e creem, eu os elogio. Mas por causa do que vocês estão fazendo, quando se reúnem, eu não vos elogio. É como se Paulo estivesse dizendo: existe um abismo, existe uma desassociação entre o que vocês sabem e o que vocês fazem. Existe um abismo entre o que vocês, com a boca e com os lábios, dizem crer, mas com a prática do dia a dia parecem totalmente incrédulos.
uma distância enorme. E a partir do verso 17, amados irmãos, nós aprendemos algumas lições sobre este lugar para todos, sobre a importância de sim nos reunirmos e sobre a bondade de Deus que nos faz literalmente estar num lugar espaçoso nele, que é para todos. Todos quem? Pretos e brancos. Todos quem? Ricos e pobres. Crianças e adultos. É assim que João capítulo 1, verso 12 diz: todos quanto nele creem, todos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos. O lugar para todos que está ali no nosso hall não é sobre minorias específicas. É sobre todos precisarem do que Paulo disse em Romanos 6, do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos. Todos. A ideia, então, do texto é percebermos a prescrição de Paulo, essa pastoral paulina para este povo, ensinando eles sobre o desafio de ir para uma reunião espiritual e não sair pior do que você chegou. Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Quando nós nos reunimos como igreja, nós saímos melhores ou piores? Olha o verso 17. O final dele, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. E a nossa expectativa, quando nós nos reunimos como igreja, geralmente, até por uma questão cultural consumista, é que a gente saia melhor. Estamos batendo ponto. Deus nos abençoa, a gente sai com um bem-estar, a gente sai mais leve. Mas John Piper disse que todas as vezes que a palavra é pregada, Cristo deve ser exaltado e o pecador deve ser humilhado. Mas ainda assim saímos melhores, confrontados pela palavra. Mas a ideia de Paulo não é nesse sentido do que se ouve, mas do que se pratica. Eles chegavam bem e saíam muito piores pela maneira que eles viviam, pela maneira que eles cultuavam e participavam da ceia do Senhor. Eles se reuniam, mas não havia harmonia entre eles. No verso 18, Paulo disse: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Divisões, partidarismos, cismas entre eles. E é interessante percebermos isso. Eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Eles eram snobs e orgulhosos. Os ricos, por exemplo, como nós lemos, de um lado comiam os melhores churrascos. Sabe aquela Coca-Cola mais gelada que você deixa no final? Aquela assim nevada, zero, de preferência, né? Que você fala assim, essa aqui vai ficar para aquele grupo no final. É mais ou menos isso que estava acontecendo lá. Sabe aquela Sprite zero? Qualquer coisa zero, gelada. Era mais ou menos assim que eles faziam. Era assim que eles estavam convivendo. Eles se entregavam aos excessos dentro da igreja. Bebiam a ponto de ficarem embriagados. Antes mesmo de celebrarem a ceia do Senhor. Eles desprezavam a igreja de Deus. Eles envergonhavam os pobres. Em outras palavras, irmãos, a reunião deles não estava centralizada na pessoa de Cristo. As oportunidades que, principalmente os que eram mais abastados, tinham para poder servir e compartilhar com outros que não tinham tanto, para que pelo menos uma vez por semana os que tinham menos pudessem desfrutar de algo melhor, que era a ideia. Esses que tinham menos, quando chegavam em algumas mesas, não tinham nada. Às vezes, nós queremos que a igreja seja um lugar para todos, mas não queremos que qualquer um sente nas nossas mesas. Nós queremos que a igreja seja um lugar para todos,
mas poucos são benquistos. Nós queremos que a igreja seja um lugar para todos, para que todos ouçam a mensagem monotemática da igreja, o Evangelho. Mas nós mesmos, muitas vezes, como o irmão mais velho do filho pródigo, não nos misturamos com essa gentalha. Nós queremos, ou escrevemos, ou dizemos que a igreja é um lugar para todos, mas para todos nós não olhamos. Quais lições, então, nós aprendemos quando pensamos no texto que nós lemos, na realidade que estamos como igreja e no desafio que temos à nossa frente? Em primeiro lugar, uma igreja para todos, ou um lugar para todos, deve olhar para trás. Quando nós participamos da ceia, e faremos isso hoje, o verso 26 diz: todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Para trás. Olhar para trás. Todas as vezes que nós nos reunimos, pensando no lugar para todos, devemos nos lembrar do que Cristo fez por nós. Precisamos nos lembrar, como disse Martinho Lutero, que a nossa justificação pela fé foi uma grande troca. Cristo trocando de lugar conosco, morrendo a nossa morte, recebendo o nosso castigo, para que nós, como disse Paulo aos Efésios, com ele ou nele recebêssemos todas as riquezas celestiais. Ele se fez homem, ele morreu a nossa morte, e com a sua morte matou a morte, arrancou o aguilhão da morte, venceu a morte, para que seus efeitos eternos não nos atingissem mais. Nos atinge temporariamente, eternamente não mais. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pense nisso. Quando nós nos reunimos, olhar para trás significa ajustar a nossa motivação. Não é sobre a pizza, não é sobre o churrasco, não é sobre a pamonha, não é sobre o sushi, que seja. Não é sobre o que está sobre a mesa, mas por causa de quem nos colocou na mesa, nós nos reunimos, olhando para Ele, anunciando sua morte e olhando não para o que está sobre, mas para quem está ao redor da mesa. Inclusive, quem está ao redor da mesa é mais importante do que aquilo que está sobre a mesa. Quando essas duas coisas combinam, que coisa maravilhosa, hein? Coisa boa sobre a mesa, gente boa ao redor da mesa, é só alegria, né, Juan? Essas duas coisas combinam muito bem, né? Devemos olhar para trás. Essa é a ideia de Paulo quando nos diz isso no verso 26. Devemos ter essa perspectiva de olharmos e enxergarmos o outro e aquilo que Cristo fez por nós, refletido através das nossas vidas, também pelo outro. Em segundo lugar, um lugar para todos, esta igreja que é Cristo que edifica, a partir das nossas vidas, nos ajuda a olharmos para frente. A segunda vinda de Cristo. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Este elo, simbolizado pela ceia, quando Paulo está instruindo sobre essas reuniões dos nossos irmãos em Corinto, nos faz saber que nós vivemos motivados pelo que Jesus fez e temos uma santa expectativa futura, escatológica,
do que Ele fará ou consumará na restauração final em nossas vidas, e por isso o nosso ajuntamento tem uma motivação ajustada, porque nós olhamos para trás, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós olhamos para frente e anunciamos a sua morte até que Ele venha, Ele voltará. Essa é a nossa expectativa, e é por isso que nós nos reunimos como igreja. Porque nas nossas relações, Cristo manifesta a sua graça e é glorificado. Ou não. É um lugar para todos por causa daquele que morreu por nós. Irmãos, não tem constrangimento maior para nós servirmos, abraçarmos, nos reunirmos, incluirmos, do que olharmos para o que Cristo fez. E que isso será consumado quando Cristo voltar. A ceia é tanto passado, memória, quanto futuro. Jesus voltará. Você está olhando para trás? Não como quem diz, meu passado me condena, mas como quem é grato por aquilo que Jesus já fez na sua vida. E por olhar para trás, você pode olhar nos olhos das outras pessoas e ter na sua mesa, seja qual for ela, cuidado se ela for de vidro. Seja qual for a mesa, pessoas. E mais pessoas. E mais pessoas que lá se reúnem. As coisas não ficarão organizadas. Paredes serão riscadas. Objetos poderão se quebrar. Mas a experiência de Paulo e instrução de Paulo a este povo é: não basta estar junto. Precisa estar junto com a motivação certa. Terceiro lugar, irmãos, esses versículos nos ensinam a olharmos para dentro. Quando nós celebramos a ceia, nos reunimos, não é só para trás e para frente que nós olhamos, nós também olhamos para dentro. O versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não olha para o seu irmão especificamente nesse sentido de juiz. Você olha para si mesmo. E para si mesmo no sentido de como nos comportamos na mesa. Essa é uma boa nota de rodapé. Às vezes nós olhamos para essa palavrinha, examine-se ao homem a si mesmo, e pensamos só no quanto nos julgamos dignos ou não de celebrar, de participarmos da ceia, né? Mas não é sobre isso a palavra. É só nós olharmos o contexto. Paulo não está dizendo para nós que quando nós nos reunimos, devemos, aqui nesse contexto, olharmos para nós mesmos e pensarmos: deixa eu ver aqui, deixa eu somar meus pecados da semana, 50 mil, tanto, tá mais ou menos, acho que eu posso celebrar a ceia. É examinar por quê? É examinar se você não faz parte do grupo que come primeiro. É examinar se você não faz parte do grupo que deixa os outros sem. Com isso não significa que você não deva fazer o autoexame de reflexões quanto à sua vida com Deus. Mas o texto não está falando sobre se devemos nos autoavaliar com relação à participação do memorial da ceia. O texto está dizendo: examine-se. É tanto que o próprio texto diz, né? Examine-se e coma. Não é proibitivo. É avaliativo no sentido de: eu tenho feito parte do povo de Deus que adora a Deus de maneira coletiva, comunitária e não singular, e não apenas pessoal, mas no plural. Eu faço parte do grupo que diz eu sou a igreja, ou eu faço parte do grupo que diz nós somos a igreja? Porque a igreja não se conjuga no singular.
Eu sozinho não sou igreja. Nós somos a igreja. Igreja é corpo. E no corpo tem muitos membros. O exame que precisamos fazer nesta manhã, como a igreja sendo lugar para todos, é como que eu estou me comportando na mesa. Não é sobre o uso de talheres. Não é sobre o uso do guardanapo. Não é se você pega ou não a coxa de frango com a mão. Até porque, se for caipira, o sabor é diferente. É muito melhor pegar com a mão. Mas não é sobre isso. Não é sobre a etiqueta. É sobre a motivação. Quando você senta na mesa, quando nos reunimos, você está olhando para trás? Você está olhando para frente? Como que eu sei se eu estou olhando para trás ou para frente? Olhando para dentro. Essa é a ideia do texto. Olhe para dentro de si. Examine-se. Olhe para você mesmo. E, em último lugar, olhe ao redor. Nós olhamos para trás, ou seja, para a cruz de Cristo. Nós olhamos para frente, para a segunda vinda de Cristo. Nós olhamos para dentro, como quem faz um autoexame do seu comportamento, a partir da sua motivação nas reuniões. Mas também, irmãos, nós olhamos ao redor. Alguém com fome? Alguém precisando de alguma coisa? Há alguma necessidade que eu posso ser resposta? Temos a tendência de avaliar, inclusive, ambientes. A gente trata, às vezes, a nossa comunidade de fé como nós tratamos uma loja varejista. Avaliamos o atendimento, avaliamos se o atendente diz qualquer coisa me procura, ou se a gente realmente é acompanhado. O que essa comunidade tem para me oferecer? Quando, na verdade, nós olhamos ao redor e, motivados por olharmos para trás, para frente, para dentro, a nossa resposta é: o que eu posso oferecer? Como que eu, que faço parte do edifício de Deus, que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, e por fazer parte do edifício de Deus, me torno cooperador, que ele diz em seguida, cooperador, como que eu posso servir? Não é qual é a minha parte daquilo que está sendo repartido. Não é essa a reflexão. A reflexão é qual é a minha participação para repartir um pouco também. Paulo está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros. Isso acontece na sua família? Lá na casa dos meus sogros acontece isso. Enquanto todo mundo estiver na mesa, ninguém come. Salvo algumas exceções. Horário de trabalho de alguém, algum detalhe assim, mas ainda assim, dependendo do contexto, né? Minha cunhada chega do trabalho lá 2 da tarde. E tem momentos lá que nós estamos com tudo pronto. O churrasco está pronto, o churrasqueiro, que geralmente sou eu, mas agora estou licenciado, geralmente já provou um pouco da carne, né, para ver se está tudo ok, mas tem que esperar todo mundo. Tem que sentar na mesa. Tem que esperar todo mundo. Interessante porque há vários textos na Bíblia, um dos mais conhecidos é Salmo 27:14, que diz: Espere pelo Senhor, fortifica o teu coração, espere, pois, pelo Senhor. Mas agora Paulo está dizendo: espere pelo outro, espere pelo seu irmão. E aqui faz sentido as palavras que Paulo usa com aquilo que ele usa em 1 Tessalonicenses capítulo 5, sobre ajudar os fracos na fé, como quem está dizendo, olha a fila para ver se não tem ninguém desordenado, para ver se não tem ninguém fora do lugar, e deixa tudo estar certinho para começar a andar. Aqui ele está dizendo o seguinte: veja se não há nenhuma necessidade, veja se todos chegaram, veja se a comida é suficiente, se ajunta panela, como nós dizemos lá em Minas Gerais, veja se esse ajunta panela tá ok. Porque a pressa é inimiga da comunhão.
Domingo passado, expondo o Salmo 126, eu disse que seguir a Cristo é mais sobre desaceleramento do que aceleramento. Aceleração, desaceleração e aceleração, né? Tira o mento aí. E nós estamos tão acelerados que às vezes a nossa vontade parece ser dar uma ajudinha para Deus assim, acelerar mais. E Jesus nos convida para segui-lo. Nos convida para nos reunirmos. Nos convida para sermos sua igreja, seu corpo, seu povo. Nos convida para nos ajuntarmos. Nos convida para repartirmos, mas nos convida para esperarmos. Esperarmos uns pelos outros. Quando ele chamou os discípulos em Marcos 3, verso 13 e 14, o texto diz: e subindo para o monte, chamou para si os que ele quis. E aí diz: para que estivessem com ele. Aí o texto continua: e depois os enviar a pregar com autoridade para pregar e expulsar demônios. Mas antes de tudo, Jesus chamou os discípulos para estar com ele. O que Paulo está dizendo é: reúnam-se, celebrem ao Senhor. Esse é o momento de comunhão, mas nós devemos procurar o Senhor, mas também procurar os nossos irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e também com os nossos irmãos. O céu nos toca na ceia, mas a terra também, porque estamos reunidos em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para a nossa alegria, para a nossa comunhão e reflexão daquilo que o próprio Senhor é, como diz na canção do Marcos Almeida. Deus não é solidão. Por causa disso, e refletimos sua natureza, o homem é comunhão. Feche seus olhos, por favor. É sim uma manhã de alegria por celebrarmos nosso primeiro ano, mas é também um momento para nós analisarmos as nossas motivações. É momento para nós olharmos para trás, olharmos para frente, olharmos para dentro, mas também olharmos ao redor. Eu quero convidar você para orarmos juntos. E você individualmente tem liberdade para fazer esse autoexame hoje. Não proibitivo, mas de autoanálise das suas motivações. Não é se você vai ou não vai participar da ceia que teremos agora em seguida. Apenas. Mas principalmente, se você tem desfrutado do ajuntamento do povo de Deus. Não só como quem consome, mas como quem reparte. Não só como quem observa ou frequenta, mas como quem pertence e serve. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, que nos fez participantes, co-participantes com o Senhor. Que privilégio temos de termos sido atraídos, convencidos pelo Senhor e agora participarmos juntos como igreja da ceia do Senhor. É memória, mas também é proclamação. Cristo vive. Aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e voltará.
E a reflexão que fazemos individualmente nesta manhã é sobre o privilégio que temos de estarmos contigo e da responsabilidade que temos de, na mesa, repartirmos o pão. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, com tantos medos de nos faltar, nos privamos do privilégio de repartir, de multiplicar, de abençoar. Nos perdoa por comermos primeiro. Nos perdoa por não esperarmos os outros. Nos perdoa pelo nosso sectarismo, partidarismo. Nos perdoa pelas nossas divisões. Nos perdoa por não enxergarmos e tributarmos louvor ao Senhor pela criatividade da diversidade. Perdoa-nos por perdermos muitas vezes a oportunidade de sermos canais do Senhor, resposta do Senhor na vida do outro. Ajuda-nos a sermos como Jesus, generosos, firmes, mas acessíveis.